Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Quero convidar vocês que aqui estão, aqueles que nos ouvem, para iniciarmos mais um culto Terça na Palavra, com oração. Vamos nos colocar de pé. Hoje estamos iniciando um novo ciclo de estudos no culto de terça-feira, no culto Terça na Palavra, e quero aqui desde já dizer que eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a gente, muito a nossa igreja, por meio de cada palavra, por meio de cada estudo que será aqui ministrado. Oremos então. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos permite estar em tua casa, mais uma vez o Senhor nos traz aqui com um propósito, com um desejo no coração de aprender, e não apenas isso, Senhor, de crescer, de aumentar ainda mais o nosso conhecimento e a nossa comunhão com o Senhor. Pai, nós te pedimos que o teu Espírito Santo nos direcione em tudo, Deus. Cuida, Pai, desde o primeiro momento, nós consagramos ao Senhor, ao último momento deste culto, que cada tema, Senhor, aqui ministrado nesse novo ciclo de estudos, que o Senhor use, Pai, cada um desses temas, cada um desses conteúdos, para ministrar ao nosso coração e nos fazer crescer ainda mais na graça e no conhecimento do Senhor. Pai, a nossa oração é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, podeis assentar. Como eu disse, nós iniciamos hoje um novo ciclo de estudos no nosso culto Terça na Palavra. Nesse ciclo de estudos, que será composto de um pouco mais de 10 temas, nós estaremos falando a respeito das disciplinas espirituais. Estaremos falando acerca de diversos assuntos que dizem respeito a essas disciplinas e que são de extrema importância para a igreja. Foram no passado, são no presente e serão certamente no futuro, até o dia em que Cristo vier buscar a sua igreja. Nós iremos utilizar durante esse trimestre basicamente essa obra do pastor Richard Foster como livro base, como o principal livro para nortear os nossos estudos. Muito bom. 30 anos, há mais de 30 anos que ele foi lançado, já tem 30 anos de mercado, e é um livro assim que tem abençoado muitas igrejas, tenho certeza que vai abençoar a nossa também. Como obra complementar, temos essa aqui, do pastor Donald Whitney, que também será utilizada, além de outros materiais. Esses dois serão os principais que nós utilizaremos aqui como base para os nossos estudos. Você que está aqui presente, você que nos ouve pelas plataformas digitais, você que vai nos assistir pelo YouTube, você é muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. E eu quero te pedir que você abra desde já a sua Bíblia no Salmo de número 1. Quero começar esse ciclo de estudos trazendo aqui a memória dos irmãos esse texto, essa passagem registrada no Salmo 1, que nos diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor
conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Uso esse salmo como base para introduzir o nosso tema de hoje, que vai ser a introdução geral do que são as disciplinas da vida cristã e a primeira das disciplinas, que é a da meditação. Nós vamos entender o que é, como é e no que ela se diferencia das práticas de meditação que a gente ouve comumente se falar por aí. Então essa será a primeira das disciplinas que nós vamos abordar, e aí eu quero de já trazer aqui uma citação do pastor Richard Foster, onde ele diz que a superficialidade é a maldição do nosso tempo. A superficialidade é a maldição do nosso tempo. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é de um número maior de pessoas inteligentes, nem de pessoas talentosas, mas de pessoas com profundidade. Sabe o que a igreja precisa hoje, irmãos? Não é de pessoas que sejam boas, pessoas que tenham uma habilidade de oratória, uma capacidade de argumentação, que tenham talentos e dons. Isso tudo é muito bom, mas isso é do homem, é natural. E a igreja hoje não está carente disso, pelo contrário, eu até vejo que a gente tem bastante isso na igreja, mas o que a gente precisa mesmo nos dias de hoje é de pessoas que tenham um grau, um nível de profundidade, de conhecimento do Senhor e da sua palavra. É bom ter talento, é bom ter uma aptidão, um dom natural, mas o que nós precisamos certamente na igreja nos dias de hoje é de pessoas que tenham um nível de conhecimento, um nível de intimidade, um nível de comprometimento com o Senhor muito maior. Pessoas que saiam da superficialidade. A gente vê hoje na nossa igreja e nos círculos evangélicos Brasil e mundo afora, as pessoas chegando à igreja meramente com o intuito de ver satisfeitas algumas necessidades primárias suas, e uma vez satisfeitas essas necessidades, as pessoas estacionam nisso e se conformam em dia após dia, irmãos, vir à igreja, sentar nos bancos, louvar o Senhor, participar do culto, ir embora e pronto, da porta para fora. A vida dele, a comunhão dele com Deus, o conhecimento dele de Deus não influencia em nada na forma como ele vive. Nós precisamos hoje de pessoas que tenham esse interesse. Irmão Paulo, eu não sou essa pessoa que tem essa profundidade. Não tem problema, a questão aqui não é o seu nível de profundidade, é o seu interesse em querer crescer e aprender mais do Senhor. É para isso que estamos aqui, irmãos, é para aprender mais. Foster nos diz ainda que as disciplinas espirituais nos convocam para sermos respostas ao mundo vazio. Eu até trouxe uma outra citação aqui que eu ouvi certa vez, não me lembro quem disse, mas que a citação é no seguinte sentido: nunca se viu igrejas tão cheias de crentes tão vazios. Nunca se viu igrejas tão cheias de crentes tão vazios. O que mudou, irmãos? O que mudou? Foi Deus que mudou? Foi Jesus que mudou? Foi a ação do Espírito Santo nos dias de hoje que mudou? O que mudou? Por que muitos de nós não temos mais buscado intimidade e conhecimento e relacionamento com o Senhor como se buscava tempos atrás? Então, é com base nisso, nessas premissas, nessa necessidade de se
ministrar ao mundo vazio que nós, como igreja, precisamos voltar à prática dessas disciplinas essas que vamos começar a partir de hoje, irmãos, não apenas para alimentar o intelecto, mas para começar a colocar em prática. E aí vocês podem me perguntar: irmão Paulo, você pratica todas elas? Não pratico. Na verdade, quando discutíamos com o pastor o tema a ser abordado, ele trouxe essa sugestão, e eu fui analisar, fui ver o que estava ali envolvido nas disciplinas espirituais. Eu falei: pastor, o tema é excelente, nós precisamos mesmo, porque eu estou precisando, irmãos, eu estou precisando, e eu espero desde já que, assim como eu, você assuma o compromisso de não só aprender, mas começar a colocar em prática essas disciplinas. Bom, eu preciso fazer alguns esclarecimentos iniciais aqui a respeito das disciplinas espirituais. O primeiro deles é: as disciplinas não são para gigantes espirituais e que por isso estão fora do nosso alcance, porque muitas vezes a gente vai falar de temas aqui, irmãos, que você vai pensar, isso não é para mim, isso é só para pastor, isso é só para lideranças, isso é só para quem está à frente do trabalho de alguma igreja. Não, irmãos, as disciplinas espirituais são para todos nós, não existe isso, todos nós poderemos, devemos praticá-las. O segundo esclarecimento é que o desejo de Deus é que as disciplinas espirituais elas sejam praticadas por seres humanos comuns, como eu e você, que tem emprego, que varre casa, que lava a louça, que cuida de menino. Irmãos, isso aqui não é para pessoas desocupadas, não, é para quem é ocupado mesmo, é para quem vai tirar uma parte do seu tempo, do seu dia, da sua energia, do seu compromisso, da sua agenda, para se dedicar ao reino, a conhecer o Senhor. Então, parece que praticar disciplina espiritual é para quem está com tempo de sobra. Ninguém tem tempo de sobra, se a gente for analisar, todo mundo está envolvido em alguma coisa, amém? O terceiro ponto é que as disciplinas espirituais, elas não são um exercício penoso e enfadonho, com o objetivo de exterminar o riso da face da terra, porque parece, irmão, sob a ótica de algumas pessoas, que crescer no conhecimento de Deus é se tornar uma pessoa sisuda, cara fechada, não pode rir. Para ser espiritual tem que andar com aquela cara de tristeza, de dor, de que a cruz está pesada demais. Nada disso, irmãos. Viver, praticar as disciplinas espirituais é andar em comunhão e em intimidade com o Senhor, e isso não vai nos tornar mais tristes. Se você ri, se você é alegre, não significa que você não é espiritual. Isso significa só o seu estado de espírito, a situação momentânea que você está vivendo, porque a gente sabe que o gozo, a alegria, ele é fruto do Espírito Santo. Então, por mais que você busque o Senhor ou esteja passando por alguma dificuldade, isso não vai fazer com que você viva de cara fechada, e nem quem tem cara fechada quer dizer que é espiritual. Imagina se fosse, eu seria, né? Porque, irmão, se eu tivesse sem rir, parece que eu estou com raiva, zangado, né? Faz parte dos traços da herança genética que eu herdei aí dos meus pais. Bom, o quarto esclarecimento que trago aqui, para a gente já entrar no ponto específico, é: as disciplinas espirituais podem ser praticadas por qualquer pessoa, inclusive por novos convertidos. Pode parecer, irmãos, muitas vezes, irmão Paulo, será que eu tenho que fazer o curso de batismo, eu tenho que fazer a consolidação, eu tenho que ler algum livro antes? Não, irmão, você pode começar hoje uma disciplina espiritual. Eu vou citar algumas aqui. Você pode ter se convertido no culto de domingo passado, anteontem, e pode começar hoje. Não há nada que te impeça, não existe um pré-requisito de tempo, de conhecimento, de maturidade espiritual, não. Você pode começar a praticar essas disciplinas hoje. Então, esse é o próximo esclarecimento que trago, e aí fecho ele dizendo que o principal requisito para a prática dessas disciplinas é ter anseio
anseio por Deus, como disse o salmista no Salmo 42, a minha alma tem sede de Deus. Irmãos, quão maravilhoso é quando a nossa alma está sedenta pelo Senhor, querendo aprender mais, buscar mais, receber mais, quando o nosso coração está aberto, quando o terreno do nosso coração está como uma terra fértil, para que o Senhor possa ali fazer brotar, germinar aquilo que é o propósito e a vontade dele para a nossa vida. Até aqui tudo bem, irmãos? Estamos num culto de ensino, então os irmãos têm a liberdade para me interpelar, seja para acrescentar alguma coisa, para perguntar algo que não tenha ficado claro. Estou à disposição dos irmãos, sintam-se na liberdade de fazer isso, amém? Entramos então no próximo ponto, a tentativa humana de vencer o pecado. Foster nos diz em sua obra, como disse, aqueles que chegaram depois, nesta obra aqui, que vamos usar como base do nosso estudo durante todo esse próximo trimestre, todo esse trimestre, nos próximos meses, ele diz que, com base no texto de Isaías 57:20, que a movimentação natural da nossa vida produz lama e lodo. A movimentação natural da nossa vida produz lama e lodo. Ele diz com isso que o pecado, irmãos, ele faz parte da nossa estrutura interna e que não é preciso esforço especial para produzir. Vocês vão ver que para produzir frutos espirituais a gente precisa de esforço, mas para produzir pecado, não. Isso é algo que nós fazemos naturalmente. Basta nós reagirmos de acordo com a nossa natureza humana. Basta nós não vigiarmos, basta nós não orarmos, basta nós não lermos a Bíblia, basta nós não virmos à igreja, que naturalmente, irmãos, nós vamos estar produzindo na nossa vida lama e lodo, ou seja, estaremos produzindo pecado. Naturalmente nós pecamos, porque a nossa natureza, a nossa inclinação natural, e Paulo vai dizer isso quando escreve aos Romanos, ele diz assim, que aqueles que são da carne inclinam-se para as coisas da carne, mas aqueles que são do Espírito inclinam-se para as coisas do Espírito. Então, se nós não alimentarmos o Espírito por meio das disciplinas espirituais, nós naturalmente estaremos vivendo sob a influência, sob o domínio, sob a inclinação das coisas que são da carne. Então, todas as vezes, irmãos, que nós tentamos lutar contra o pecado, porque quando nós conhecemos, quando nós sabemos que o pecado é algo que afronta a santidade de Deus, nos separa de Deus, quando nós pecamos, qual é a nossa reação natural? A nossa reação de quem conhece e sabe que o pecado é algo ruim, é tentar vencer o pecado. Mas essa tentativa de vencer o pecado, ela não pode ser uma tentativa baseada no esforço humano. Porque todas as vezes, irmãos, eu não sei se você já fez isso, eu fiz. Todas as vezes que eu tentei vencer o pecado com base na minha capacidade humana, eu falhei. Você consegue por um dia, por 2 dias, por 3 dias, você fala, eu não vou fazer, eu não vou ver, eu não vou mais, eu não vou andar dessa forma, isso não vai entrar na minha cabeça, não vai povoar os meus pensamentos. E aí você se esforça, você luta contra aquilo, você reluta, você faz aquilo que é humano e você não consegue. E mesmo quando você consegue, Foster vai trazer isso aqui para a gente, e mesmo quando você consegue por algum tempo fazer isso, você passa a se orgulhar da sua própria capacidade humana. Olha, eu venci, eu sou o cara. Esse pecado não me vence mais porque eu sou o cara, eu consigo vencer ele. E aí você já começa a pecar numa outra área, num outro departamento da sua vida. Bom,
Foster então traz a nossa mente, a nossa visão, essa compreensão de que é impossível vencer o pecado definitivamente com base somente na vontade, com base somente no interesse humano de vencer o pecado. O pecado não se vence com a força do homem, irmãos. Para isso nós precisamos da ajuda do alto, da ajuda de Deus. E é aí que entra as disciplinas espirituais. Porque quando nós perdemos a esperança de obter essa transformação interna, porque nós começamos a vencer o pecado, irmãos, quando nós o combatemos dentro de nós, no nosso coração. Então isso só é possível quando há uma ação de Deus dentro de nós, mudando aquilo que precisa ser mudado. Então, quando nós perdemos essa esperança de obter essa transformação interna, mediante as forças humanas e a determinação humana, nós ficamos abertos para uma percepção muito maior, maravilhosa, que é a percepção de que a justiça interior é uma dádiva de Deus. E aí entenda dádiva como presente, a ser recebido como algo gracioso, algo que eu recebo sem merecer, algo que eu recebo de Deus sem precisar pagar um preço. Eu recebo de Deus tão somente porque Deus é bondoso, amoroso e Ele quer me entregar essa justiça divina, essa justificação interna que vem do Senhor, não depende de mim. Nós não podemos alcançar nem merecer a justiça do reino de Deus. É uma graça que é concedida. E aí Paulo vai discorrer longamente sobre isso na carta aos Romanos, falando a respeito dessa justificação interna, algo que não procede da obra humana, algo que não vem de méritos do homem, daquilo que o homem faz. Bom, eu entendi até aqui, irmão Paulo, que eu não consigo vencer o pecado por meio da força humana, por meio da minha determinação pessoal. Eu vou vencer, pronto e acabou. Eu posso até conseguir por um tempo, mas eu vou acabar caindo em pecado novamente, ou uma falência moral, como diz Richard Foster, ou eu vou acabar incorrendo no pecado de me orgulhar de mim mesmo, da minha capacidade de ser bom e vencer o pecado, aquilo que me afasta, aquilo que me distancia de Deus. Até aqui eu entendi. Eu entendi também que a justificação interna é algo que não depende da minha obra, algo que eu precise ou que eu possa fazer, que é uma dádiva, é um presente de Deus. Aí a gente chega num ponto, irmãos, que pode, na mente de algumas pessoas, gerar um engano, que é o de pensar que se eu não preciso e não posso fazer nada para fazer jus, ter direito a essa justificação interna, então não há nada que eu possa fazer. Eu não preciso fazer nada. Eu vou ficar de boa, sentado no meu banco, e vou esperar a graça de Deus descer do alto, me envolver, me tomar, me envolver de modo completo e pronto, já que todos os esforços humanos terminam em falência moral. Esse é um equívoco, porque embora, irmãos, e aí Foster ele vai completar isso, né? É preciso deixar claro que há algo que podemos fazer, pois Deus nos concedeu as disciplinas da vida espiritual como um meio, e eu quero que os irmãos guardem isso. Deus nos concedeu as disciplinas espirituais como um meio de recebermos a sua graça. Irmãos, não há nada que a gente possa fazer que vai tornar Deus mais bondoso. Não há nada que a gente possa fazer que a gente vai tornar Deus mais misericordioso. Não, agora se eu orar, da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, Deus vai me amar mais. Não, Ele não vai te amar mais, Ele vai continuar te amando o mesmo tanto.
Não, se eu jejuar essa semana inteirinha, começar agora, parar terça-feira da semana que vem, Deus vai ser mais misericordioso comigo. Não, Ele vai continuar sendo misericordioso do mesmo tanto. Não vai aumentar a misericórdia de Deus. O que vai acontecer, irmãos, é que você, partindo dessa premissa, desse conceito, de que as disciplinas são um meio de alcançar a graça, você vai se tornar mais suscetível à ação de Deus na sua vida. Se você orar mais, você vai receber mais de Deus, porque oração é diálogo, e oração é uma das disciplinas que nós vamos abordar, não é o momento, mas só aqui a título de exemplo. Se você jejuar, se você ler mais a Bíblia, se você buscar mais o Senhor, se você confessar mais os seus pecados, se você se humilhar mais diante de Deus, naturalmente você vai estar criando um ambiente propício para que a graça de Deus seja manifestada sobre a sua vida. E aí você vai ver mudança. E aí você vai ver que você vai mudar. E aí você vai ver que você vai ouvir mais a voz de Deus. E aí você vai ver que você vai ter mais clareza nas suas decisões. E aí você vai ver que algumas coisas que você fazia antes, você vai deixar de fazer, porque o seu coração agora vai estar inclinado para coisas mais superiores. Amém? E aqui cito Paulo, em Gálatas capítulo 6, verso 8, ele vai trazer aqui uma analogia. Gálatas capítulo 6, verso 8 nos diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Paulo usa a analogia, irmãos, de alguém que semeia, de alguém que planta, de alguém que lança uma semente. E quando você lança a semente, só lhe resta o quê? Cuidar para que ela germine e produza frutos. Quando você faz isso no campo da carne, vai produzir frutos da carne. Mas quando você faz isso no âmbito espiritual, vai produzir frutos espirituais. E eu me lembro, irmãos, lição antiga que eu aprendi assim que me converti. Um professor da escola dominical, ele deu o seguinte exemplo, eu nunca esqueci. Ele dizia assim: olha, a vida do crente depois que se converte, ela é semelhante a um homem que passeia todos os dias com 2 cachorros. E um cachorro representa a vida carnal, a vida natural do homem, e o outro a vida espiritual. E aí ele dizia o seguinte: aquele que você alimentar mais vai direcionar a sua ação, a forma como você vai agir. Imagina que a pessoa está andando aqui com 2 cachorros, um está mais fraquinho, o outro está mais forte. O mais forte vai dar o rumo, vai dar a direção, vai dirigir aquele homem. Mas se você, por outro lado, alimenta aquele que representa a sua carne, se você só faz aquilo que agrada a carne, se você não busca o Senhor, você vai sucumbir, você vai ceder, você vai ser conduzido pela sua carne invariavelmente. Bom, finalizando essa parte inicial aqui, introdutória, eu trago o conceito do que são as disciplinas espirituais segundo Richard Foster. As disciplinas espirituais, elas são uma maneira de semear para o Espírito. Então, toda vez que você pratica uma disciplina espiritual, irmão, você está semeando no âmbito espiritual. Então, ele complementa dizendo: são os meios que Deus utiliza para nos firmar no chão, no lugar onde Ele possa trabalhar em nós e nos transformar. São meios divinos da graça de Deus. São meios divinos da graça de Deus. Como eu disse, oração não muda Deus, jejum não muda Deus, leitura da Bíblia não muda Deus, mas muda a nós. Na medida em que nos torna
mais suscetíveis ao mover do Senhor, à voz de Deus, à presença do Espírito Santo. Nós nos tornamos, irmãos, mais sensíveis à ação do Espírito Santo. Bom, a disciplina espiritual é a trilha que leva à transformação interior e à cura que buscamos. Muitas vezes, irmãos, a gente chega na igreja, a gente até avança em algumas áreas da nossa vida, mas a gente por alguma razão estaciona num determinado ponto e a gente não consegue viver tudo aquilo que Deus tinha. A gente não consegue ser curado de tudo, a gente não consegue ser liberto de tudo, a gente não consegue ser transformado completamente, porque uma coisa é a justificação, que é algo automático que acontece no momento em que você se rende a Cristo, confessa Ele como seu Salvador, e outra é a santificação, que é um processo. Ele começa, mas ele é contínuo, e ele é dia após dia, aprimorado, e depende de nós, para que esse agir de Deus em nós, ele nos alcance, nos complete, nos transforme, até o dia, irmãos, que nós chegaremos à estatura de varão perfeito diante de Deus. Bom, então, vimos aqui que é uma trilha, é um caminho, ela está pontilhada de dificuldades extremas, mas também de alegrias incríveis. Não pense você que ao começar a praticar as disciplinas espirituais, tudo vai ficar bom. Irmão Paulo, não vou ter mais problema. Irmão Paulo, não vou sentir mais tristeza. Irmão Paulo, não vou me sentir mais desanimado. Não, você vai ter dificuldade sim. Imagine alguém que está tentando ir para a academia. Eu, por exemplo, já tentei algumas vezes, irmão. Nunca deu certo para mim, né? Pode dar para muita gente, para mim não dá certo. Já tentei, fui, mas é um trem que para mim é muito difícil, muito assim, não agrada, não dá. Há quem goste, eu nunca me adaptei. Tem dificuldades, você vai ao primeiro dia, você sai de lá todo dolorido, o corpo dolorido, os braços doloridos, as pernas doloridas. Se você não voltar, você não vai avançar para a fase seguinte, que é a de os seus músculos, o seu corpo se adaptar com aquela carga de peso, com aqueles movimentos, com aqueles exercícios, e aí você vai crescendo. Na vida espiritual, irmãos, é mais ou menos assim também. A gente começa a vencer coisinhas pequenas, e aí a gente vai vencendo, e a gente dá mais um passo adiante, começa a vencer mais, e a gente dá mais alguns passos, e a gente vai vencendo, e a gente vai superando coisas que a gente achava que não seria capaz de superar. Mais dificuldades virão. Eu me lembro aqui do testemunho de um irmão, eu estava ministrando para ele na consolidação, e achei linda a sinceridade dele. Ele falou: olha, irmão Paulo, eu já aceitei Jesus faz um tempo, mas eu tive um problema sério com bebida no passado, e aí eu fico de tempo sem beber, mas de vez em quando eu não resisto, acabo caindo, volto a beber novamente. Minha esposa está aqui, está orando por mim, está intercedendo por mim, meus filhos estão na igreja, mas eu fico muito envergonhado todas as vezes que isso acontece. Irmãos, ele está num processo, e eu naquela hora estimulei a fé dele, me dispus a estar com ele, a aconselhar, a orar com ele, e falei para ele exatamente isso, irmãos: não desista da sua caminhada, não desista daquilo que Deus já começou a fazer na sua vida, porque essas dificuldades, irmãos, elas virão, mas essas alegrias, elas também virão à medida que a gente for avançando e vencendo as dificuldades. Amém até aqui? Bom, passo para o ponto seguinte. Perguntas? Nenhuma? Quais são as disciplinas espirituais? Eu sei que vocês estão curiosos, né? Já citei algumas aqui. Quais são, irmão Paulo, as disciplinas espirituais? Bom, vou citar apenas algumas, né? Elas serão estudadas aqui ao longo de todo o trimestre, né? E eu quero desde já recomendar que você não perca nenhum dos estudos. Absorva o máximo que você puder de cada uma dessas disciplinas, e não apenas isso, assuma o compromisso de praticá-las. Comece hoje. A gente já vai falar de uma delas aqui, o tempo nos permitindo. Comece hoje a praticar essa disciplina. Confesso para os irmãos,
né, que eu até fazia de um modo muito incipiente, sem muito conhecimento, mas quando me debrucei sobre esse texto, sobre esse assunto, e fui refletir sobre ele, eu vi, irmãos, que a gente pode obter muito dessa disciplina espiritual, basta que a gente se dedique à prática delas. Bom, vou citar aqui as disciplinas que nós estudaremos: meditação, oração, jejum, estudo, simplicidade, solitude, submissão, serviço, confissão, entre outras. São muitas, são mais de 12. A gente em alguns momentos vai fracionar, por exemplo, quando estivermos falando de oração, talvez a gente precise de mais de um encontro para falar sobre oração. Existem livros inteiros, irmãos, só sobre oração, livros, 300 páginas. Então é impossível que a gente esgote um tema tão profundo, tão amplo, tão importante em um único encontro. Jejum, eu tenho um livro sobre jejum, né? Só sobre jejum. Então, assim, é uma disciplina que a gente precisa, e talvez a gente vá utilizar mais de um encontro para falar também sobre ele. Tem outras disciplinas espirituais que talvez a gente vá aglutinar no mesmo evento, no mesmo encontro, vai tratar de 2, mas desde já peço aos irmãos, não percam, será muito bom, e eu tenho certeza que os irmãos serão edificados pela prática, não só pelo conhecimento, mas pela prática dessas disciplinas. Começa então a primeira disciplina espiritual a partir de agora, é a disciplina da meditação. O nosso adversário, irmão, segundo o pastor Richard Foster, ele tem 3 especializações: ruído, pressa e multidões. A Bíblia nos diz que ele veio matar, roubar e destruir, né? São os ofícios, as funções dele. Aí Richard Foster vem dizer que ele tem 3 especializações: ruído, pressa e multidões. Se ele conseguir nos manter, irmãos, debaixo de um amontoado de coisas, ele já estará satisfeito. Nós precisamos vigiar, irmãos, porque nós vivemos tempo em que você conversa com alguém, você chega para a pessoa e pergunta: e aí, como é que você está? A resposta da pessoa é: na correria. Então, na correria. Nós estamos sempre correndo, nós estamos sempre muito ocupados, nós estamos sempre muito atarefados. E aí Richard Foster chama a atenção para esse ponto que é importante. Irmãos, se nós não pararmos para analisar com o que nós estamos nos ocupando, certamente nós vamos nos ocupar com muita coisa e vamos perder o mais importante da vida, que é a comunhão com o Senhor. Então, ele diz aqui exatamente isso. Se o inimigo conseguir isso, irmãos, ele já conseguiu muito, porque nos ocupando com muitas coisas, faz um curso, faz uma faculdade. Não sou contra estudo, irmãos, pelo contrário, talvez esse seja um ponto fraco meu, eu gosto de estudar, mas aí a pessoa faz uma graduação, faz uma pós, faz uma especialização, faz um mestrado, faz um doutorado, e aí faz outra graduação, e aí faz um curso de alguma outra coisa, e aí vai, e a pessoa está o tempo todo envolvida com muita coisa, mas esquecendo-se do mais importante. Não é que você não deva estudar, não compreenda a mensagem errada, mas é que se você se ocupar com muitas coisas, vai lhe faltar tempo para aquilo que é essencial, para aquilo que é mais importante. O psiquiatra Carl Jung observou certa vez que, abre aspas, a pressa não é o diabo, ela é o diabo, fecha aspas. Achei interessante essa expressão. A pressa não é do diabo, ela é o próprio diabo, segundo Carl Jung. Então, nós estamos sempre apressados, irmãos. A gente não tem tempo para conversar com a esposa, a gente não tem tempo para jogar bola com o filho, a gente não tem tempo para sentar, assistir um filme em família, a gente não tem tempo para jantar com os nossos familiares ou almoçar, a gente não tem tempo para ligar para um amigo e dizer: e aí, cara, como é que tá? A gente não tem tempo, irmãos, hoje
para ajoelhar e orar e buscar a Deus, sem falar que nós temos uma inclinação natural, irmãos, para começar a praticar as disciplinas espirituais e ao pouco a gente ir esmorecendo. E ainda mais quando nós nos deixamos dominar pela pressa, pela essa multidão de coisas, a gente vai sim perdendo o centro do que é mais importante. Então, se temos esperança de ir além da superficialidade da nossa cultura, incluindo nossa cultura religiosa, precisamos estar dispostos a descer ao silêncio. Meditação, irmãos, é o oposto de correria. Meditação é o oposto de ruído. Meditação é o oposto de agitação. Por isso que é uma disciplina tão difícil para muita gente de ser praticada nos dias de hoje, porque os nossos dias têm sido cada vez mais corridos e intensos. E não se enganem, muito envolvimento na igreja nos tira esse privilégio também de praticar a meditação. Está muito na igreja, envolvido em muitos trabalhos, envolvido em muitos serviços, muitas vezes nos impede de estarmos a sós com Cristo. Essa é uma realidade verificada na vida de muita gente. A pessoa está servindo tanto, a pessoa está envolvida tanto, está trabalhando tanto, que ela não tem um tempo para parar e receber de Deus a unção, a graça que ela precisa para a vida dela. Bom, qual é o fundamento bíblico, irmão Paulo, desse negócio de meditação? Porque eu já estou preocupado, sempre que eu ouvi falar em meditação foi coisa de budismo, de hinduísmo, coisa de religião oriental. Qual é o fundamento bíblico? Tem fundamento bíblico, irmãos. A disciplina da meditação, certamente ela era familiar dos escritores sagrados, a gente vai ver isso. A Bíblia emprega duas palavras hebraicas para transmitir a ideia de meditação, que juntas são usadas 58 vezes. Todas as vezes que elas aparecem, elas possuem diversos significados, entre eles, ouvir a palavra de Deus, refletir nos feitos de Deus, relembrar os atos divinos, ponderar sobre a lei de Deus, entre outros. Em cada caso, a ênfase está na mudança de comportamento como resultado do encontro com Deus vivo. Arrependimento e obediência são traços essenciais de qualquer conceito de meditação. Arrependimento, mudança, diz respeito a olhar para a palavra, a olhar para Deus, a refletir nas obras do Senhor, a refletir naquilo que é o Senhor, no que Ele fez, no que Ele é, na sua grandeza, naquilo que Deus é, na forma como Ele se manifesta na sua palavra. O salmista, partindo aqui para um texto mais específico, e eu trago aqui alguns textos só do Salmo 119, ele diz assim: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Afasta os pés de todo o caminho mau para obedecer a tua palavra. Meditação que leva à obediência, meditação que leva à mudança de vida, meditação que leva a obedecer a palavra. Não me afasto das tuas ordenanças, pois tu mesmo me ensinas. O salmista está dizendo que ama a palavra do Senhor, que medita nela, e que esse ato de meditar leva ele a ser mais obediente, leva ele a conhecer mais o Senhor. Em vários textos a gente vê a prática da meditação sendo mencionada. A Bíblia nos diz que certa tarde Isaac saiu ao campo para meditar. Está lá em Gênesis capítulo 24, verso 63. No Salmo 63, verso 6, o salmista vai dizer: quando me lembrar de ti na cama e meditar em ti nas vigílias da noite. Está lá também mencionada a prática da meditação. E o último e talvez mais conhecido texto é o que lemos no início aqui do culto, que é o Salmo 1, verso 2, que vai nos dizer, que feliz é o homem que medita
na lei do Senhor de dia e de noite. Jesus também nos deu um exemplo. Jesus era uma pessoa, irmãos, extremamente atarefada. Jesus cumpriu um ministério de aproximadamente 3 anos, de um modo muito intenso, mas mesmo assim Jesus criou o hábito de se afastar para um lugar deserto. E Jesus não fazia isso só com o objetivo de se afastar, de ficar longe das pessoas. Jesus fazia isso com o objetivo de ficar a sós com Deus, de buscar momentos de meditação, de reflexão, de oração, de buscar a face do Pai. Então, mesmo Jesus, irmãos, com toda a agitação ministerial que foi a vida dele, nos deu esse exemplo de que devemos parar em determinados momentos na nossa vida, devemos dar uma pausa em tudo que estivermos fazendo e nos voltar para Cristo. A gente vai ver algumas formas de fazer meditação aqui, mas um requisito essencial, necessário, primordial, é que você pare. Não dá para meditar na correria do dia a dia, dá para fazer muita coisa, dá para orar. Eu aprendi a orar dirigindo. Nós tínhamos um pastor na nossa igreja que ele orava de olhos abertos, e aquilo no início para mim era muito estranho, porque ele falava assim, vamos orar, e aí ele era grandão, o olhão assim, abertão, e eu ficava olhando para ele começava a orar, e eu esperando ele fechar o olho para eu orar também, mas ele já estava orando. E aí houve um tempo, meu filho Pedro era pequeno, eu acho que tinha 2 anos ou menos, e aí houve uma época que ele estava muito doentinho, e eu saía para o trabalho, irmãos, aí eu ia tirando o carro da garagem, e o meu coração apertava, porque meu filho estava ficando em casa doente, e eu indo trabalhar, e eu lembro que eu saía, mas eu saía orando, e eu ia dirigindo ali, né, tinha uma rodovia que cortava a nossa cidade de fora a fora, e eu ia orando por ele, intercedendo, Senhor, guarda meu filho, Senhor, fica com ele, abençoa ele, sustenta meu filho, não deixa ele piorar. E aí eu ia fazendo aquilo, irmãos. Então, oração é algo que dá para a gente fazer enquanto dirige, dá para fazer enquanto trabalha, dá para louvar a Deus, mas a meditação exige da gente um espaço, exige um momento, exige uma pausa, para que a gente pare tudo e a gente se volte só para o Senhor. A gente vai já entrar nesse ponto para falar formas de como nós podemos meditar. Primeiro, conceito de meditação cristã. É importante que a gente entenda, tá, irmãos? Até para que a gente não faça confusão com outros tipos de meditação que existem por aí. A meditação cristã, numa definição simples, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e ouvir a sua palavra. A meditação cristã, numa definição bem simples, bem genérica, é a capacidade de ouvir a voz de Deus e obedecer a sua palavra. Como que nós fazemos isso, irmão Paulo? A meditação, irmãos, a gente vai ver, é algo que a gente aprende, que a gente desenvolve, é como correr, quem corre sabe. Se você não tem prática de correr, você não vai conseguir correr 10 minutos, você vai dar um trotinho, vai parar, ou vai ter que caminhar um bom tempo, até adquirindo uma capacidade física, para poder conseguir correr. Na meditação não é diferente, você vai começar, você vai se exercitando, e aos poucos você vai vendo que você vai conseguir. Por que eu digo isso? Porque você vai sair daqui e vai já pôr em prática a meditação. Você vai falar, irmão Paulo, não ouvi a voz de Deus, fiquei lá, foi só uma perda de tempo, porque Deus não falou comigo. Calma, irmãos, calma, né? Até Elias, irmãos, Elias estava lá na caverna, e aí, né, Deus foi se manifestando, um terremoto, Deus não estava num terremoto,
Imagino que Elias pensava, não, Deus está no terremoto. Aí veio um relâmpago, não estava. Aí veio um vento, não estava. Aí Deus estava na brisa suave. Então muitas vezes a gente vai achar que Deus vai falar com a gente de uma determinada forma e não vai. Calma, vamos praticar as disciplinas espirituais e vamos deixar que esse meio, que a disciplina, ela vá criando o ambiente para que Deus possa ir trabalhando em nós e a gente possa ir crescendo. A verdade é que o grandioso Deus do universo, o Criador de todas as coisas, deseja ter comunhão conosco, irmãos. A vontade de Deus é de ter comunhão com a sua criatura. Percebam, Deus cria o homem lá no jardim, forma o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego de vida, coloca ele no jardim, faz uma mulher bonita para ele, fala assim, ó, vai lá, cuida do jardim, faz aquilo que você quiser, te der na telha, você não pode fazer um negócio, não toca no fruto daquela árvore que fica ali. E aí Deus vinha toda tarde conversar com o homem, e aí Adão, colocou o nome em qual bicho hoje? E aí Adão, você experimentou de qual fruta? E aí Adão, foi o que você fez hoje? E aí Adão, você pescou? E aí Adão, como é que estão as coisas? Deus, ele tinha prazer, irmãos, a Bíblia nos diz que ele vinha na viração do dia, no final de cada tarde, conversar com Adão. Mas existe um dia que o homem peca contra Deus, está lá no capítulo 3 de Gênesis. O homem desobedece a Deus, e ainda assim, Deus vem ao encontro do homem, e o homem está lá escondido, porque a nossa reação quando nós pecamos é qual? É querer nos esconder de Deus, de envergonhado que ficamos. E aí Deus vem e diz, onde estás, Adão? Eu sempre gosto de mencionar isso, irmãos, porque Deus não vem com raiva, com ódio, mas eu não, igual a mãe da gente faz, né, muitas vezes, mas eu não te falei que não era para você fazer isso. Não, irmãos, Deus não veio dessa maneira. Deus veio, as palavras, a forma como a Bíblia registra, demonstra que pelas palavras de Deus, ele estava com amor, querendo reatar a comunhão que havia se quebrado quando Adão e Eva pecam. Então Deus vem e inicia ali um novo processo, mas deixo aqui registrado que Deus desde o princípio sempre teve o interesse e a vontade de se relacionar com a sua criação. Existe uma vontade de Deus de falar conosco, irmãos. Será que existe da parte de nós uma disposição para ouvir? Porque Deus quer falar, Deus quer se manifestar, Deus quer se relacionar conosco, Deus quer se fazer presente na nossa vida, Deus quer tomar a nossa vida como um todo. Nós só precisamos nos colocar na posição que nós precisamos estar. Bom, de forma resumida, o fundamento bíblico da meditação consiste no fato de que Jesus ele não parou de agir nem de falar, irmãos, e aqui nós já avançamos muito, saímos do Gênesis, nós vemos a manifestação de Deus encarnado na pessoa de Jesus na terra. Ele vem e cumpre todo o seu ministério, o reino de Deus estabelecido entre os homens. Aí Cristo é crucificado, aí ele ressuscita ao terceiro dia, aí ele sobe aos céus, mas ele diz, eu volto para o Pai, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só, eu enviarei o Consolador, que estará convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus, irmãos, não morreu e ficou morto, não, ele continua vivo, ele continua trabalhando, ele continua sendo nosso sacerdote para nos perdoar, diz Richard Foster, profeta para nos ensinar, rei para nos governar e pastor para nos guiar. Então Cristo continua por meio do Espírito Santo e através da sua igreja, a sua obra aqui na terra. Nós não estamos aqui para completar, irmãos, a obra que Cristo não fez, ele completou a obra lá na cruz.
Quando ele declarou na cruz, está consumado, a obra estava completa, irmãos. Agora nós, a igreja, somos o reino, somos representantes do reino de Deus aqui na terra, e Cristo continua querendo falar, agir, se manifestar agora por meio da sua igreja. Bom, qual o propósito da meditação, irmão Paulo? O propósito da meditação é nos tornar, naquilo que o pastor Thomas Kempis, diz, chama de amizade familiar com Jesus Cristo. É nos tornar mais próximos, é nos tornar mais íntimos. A presença contínua de Jesus, ela, por meio da meditação, ela deixa de ser um dogma. Eu disse aqui que Jesus falou que ele ia subir ao Pai, mas ele não nos deixaria só. Nós sabemos dessa verdade e cremos nela porque está na palavra, mas por meio da meditação, irmãos, esse dogma, essa verdade absoluta, ela deixa de ser só um dogma e passa a se tornar uma realidade na nossa vida. Quando nós paramos para refletir, para meditar, seja na palavra, seja nos feitos, seja na obra da criação, seja nas coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, e nós aplicamos a nossa mente a isso, para enxergar, para ver, o mover, a ação, o agir de Deus, essa verdade, ela deixa de ser uma verdade abstrata, um dogma, e passa a ser uma verdade concreta na nossa vida. Nós passamos a experimentar, irmãos, isso na nossa vida. Bom, vou pular um tópico aqui sobre concepções errôneas sobre meditação, mas quero falar só uma coisa sobre esse tópico. Que há no mundo, uma distância de concepções entre o que é a meditação da religião oriental e a meditação cristã. Na meditação da religião oriental, irmãos, o objetivo deles é de esvaziar a mente, enquanto na meditação cristã, o objetivo é de preencher a mente, é de encher de Deus. Ninguém pratica a meditação cristã objetivando alcançar o nirvana, ondas de reflexão, alfa, nada disso, irmãos. A meditação cristã, a meditação do ponto de vista bíblico, essa que era praticada no passado, ela é uma meditação, como nós vimos o salmista dizendo aqui no Salmo 119, também no Salmo 63, que é uma meditação que nos leva a conhecer, a obedecer, nos leva a saber e a aprender mais de Deus. Então, as formas orientais de meditação enfatizam a necessidade de se desligar do mundo, é você se desligar de tudo. Esse desligamento é o objetivo final da religião do Oriente. As pessoas fazem isso para conseguir um equilíbrio interior, uma paz interior, enquanto que a meditação cristã, irmãos, vai muito além de desligamento. Existe desligamento, a gente sabe que é preciso você se desligar das coisas que estão ao seu redor, para você se concentrar nas coisas que são do alto, mas não para por aí. Isso por si só não é suficiente. E aí Richard Foster, inclusive, chama a atenção para aquela parte, da palavra de Jesus, onde ele diz que quando o espírito imundo ele sai de uma pessoa, e aí ele sai, rondando por aí, procurando onde pousar. E aí ele não encontra, ele faz o quê? Ele diz, vou voltar para onde eu saí. E se a casa não estiver ocupada, ele vem e traz outros com ele. E o estado daquela pessoa torna-se pior do que o estado inicial. Então muitas vezes as pessoas praticam essas práticas de meditação com o objetivo de se esvaziar, estão criando ambiente, espaço propício para a ação de espíritos mundanos.
na melhor das hipóteses. Tá bom, irmãos? Então, a prática da meditação cristã, existe esse desligamento sim, existe esse afastamento sim, mas com o objetivo de nos enchermos ainda mais de Deus. Bom, passo agora para formas de meditação, irmãos, de forma muito rápida aqui, porque o nosso tema já se foi. A primeira delas é meditar na palavra, é pegar um texto, é pegar uma parábola, é pegar um versículo que seja, e refletir naquilo, meditar, alimentar, e se possível memorizar, e recitar, e ficar com aquilo na sua mente, permitir que aquela palavra, ela faça de alguma forma mudança, morada no seu interior. Eu me lembro de ter feito isso um tempo atrás. Eu estava fazendo uma leitura do Evangelho de João, e aí eu me deparei com o texto de João, capítulo 7, verso 38, me lembro até hoje, quando Jesus disse assim, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E aí eu fiquei com aquele texto, eu anotei ele, botei no bolso num pedacinho de papel, e eu passei um dia lendo ele, relendo, refletindo, meditando, e o Espírito Santo começou a falar comigo, e eu comecei a me questionar, Senhor, como assim? Aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, mas de que maneira, Senhor, as Escrituras falam tanta coisa? E eu comecei a orar, comecei a questionar a Deus, comecei a buscar, e eu comecei, irmãos, mergulhar naquilo. Eu falei, Senhor, como é que é isso? Como é que são esses rios, como que flui, como que sai de dentro da gente? E aí eu comecei a alimentar a minha alma com aquilo, irmãos, sem saber, eu já estava praticando a meditação, que é quando nós pegamos essa partícula e ficamos com ela na nossa mente, alimentando isso, né, com a palavra. Então, essa é a primeira forma que você pode fazer. Tem uma segunda forma que é interessantíssima, eu queria ter mais tempo para falar, chamada de recompilação ou fragmentação. Já observaram que às vezes a gente está com a mente tão ocupada com tanta coisa que a gente não consegue concentrar em nada? Então essa prática, irmãos, ela era muito comum na Idade Média. Havia até um grupo de cristãos chamado de Quakers, que eles praticavam muito elas. Como que eles faziam? E interessante porque eu ouvi alguém falar sobre isso e eu praticava com os meus filhos, mas como um modo de oração. É você colocar as mãos para baixo, no sentido de estar entregando tudo a Deus que você precisa entregar. Imagina o seu dia de hoje, aquilo que não deu certo, o problema, o trabalho que você queria fazer e não deu certo, a porta que você bateu e não se abriu para você, aquela discussão que você teve com alguém que você não queria ter, mas aconteceu. Aí você começa a orar e dizer, Senhor, eu te entrego, né, aquela pessoa, essa situação, aquele trabalho, com as mãos para baixo. E aí depois que você termina tudo isso, você fala, mãos para baixo, e aí depois você põe as mãos para cima, no intuito, no objetivo de receber. Aí você começa a orar, Senhor, eu te peço perdão, eu recebo, eu quero receber o teu perdão sobre aquela situação, aquela pessoa que eu ofendi naquela discussão. Senhor, eu quero receber a cura para aquela enfermidade, eu quero receber, Senhor, aquela bênção, aquela porta que não se abriu. Aí você termina dizendo, mãos para cima. E aí você fazendo isso, você está materializando aquilo que você quer entregar, aquilo que você quer receber, e o restante do tempo você fica em absoluto silêncio, porque você fez aquilo que você queria fazer, você entregou, você se dispôs a receber, e agora você vai ficar em silêncio com o objetivo de ouvir a voz de Deus. Então essa é uma técnica bastante interessante, a gente pode voltar depois nela, né, para aprofundar. E a outra prática de meditação é meditar sobre a obra da criação, irmãos. E é interessante porque aqui em Sete Lagoas a gente tem paisagens muito bonitas, onde você pode parar e apreciar. O Salmo 19 diz que os céus declaram a glória de Deus e o firmamento as obras das suas mãos. Então quando você para contemplar essa serra maravilhosa que nós temos aqui,
essas serras, na verdade, que nos cercam, essa vegetação, os animais, o tucano, que tem lá na Serra Santa Helena, que eu já vi, e tudo de belo que há, e você começa a refletir na grandeza de Deus, na sabedoria de Deus, no poder de Deus, que fez tudo isso e criou tudo isso, e que tudo isso é a manifestação do cuidado e do poder de Deus. É uma forma de meditar também. E a última, que é meditar sobre os fatos do nosso tempo. E aí, o Richard Foster traz aqui uma expressão que eu acredito nem seja dele, que é quando você faz isso estando com uma Bíblia na mão e um jornal na outra. É você analisar os fatos do momento à luz da palavra. Você analisa as circunstâncias ao seu redor e você olha para a palavra. Você analisa aquilo que está acontecendo próximo de você, mais distante de você, e você se volta para a palavra, e você reflete naquilo, e você se coloca à disposição de Deus, para ser no momento presente, uma voz profética em relação às coisas que estão acontecendo ao seu redor. Amém até aqui, irmãos? Resumindo brevemente as 4 formas de meditação: meditação na palavra, meditação na palavra, meditação nas obras da criação, você olha para aquilo que Deus criou, a meditação nessa forma de fragmentação, mão para baixo, mão para cima. É muito interessante quando você faz isso, irmãos, porque você lembra que você tem que entregar, e você se põe à disposição para receber. Experimente fazer isso na sua casa orando. Eu ensinei isso para os meus filhos. Olha, nós vamos entregar para Deus. O que vocês querem entregar? Mãozinha para baixo. E aí eles, eu quero entregar isso, aquilo, aquilo outro. Agora, aquilo que vocês querem receber, mãozinha para cima. Eles, eu quero receber isso, isso e isso. Então, nós aprendemos a entrar diante de Deus, dispostos a entregar, dispostos a receber. E depois nós fazemos um período de silêncio, só para ouvir aquilo que Deus tem para nos falar. É importante, irmãos, que mesmo nos nossos momentos de oração, a gente dedique um tempo para ficar em silêncio, para ouvir Deus falar conosco. Às vezes a gente está tão apressado, tão agoniado, está tão assim, cheio de preocupações, que a gente chega diante de Deus como quem chega com uma lista de supermercado: Senhor, isso, acabou a lista, amém, se levanta e vai embora. E aí Deus quer falar com você, Deus quer transmitir algo para você, quer trazer uma resposta, e você não parou para ouvir. E essa última, que é a da análise, a contemplação dos fatos ao nosso redor. Amém, irmãos? A gente tinha muita coisa para falar, espero ter sido claro para os irmãos. Tem alguma pergunta que vocês queiram fazer? Algo que vocês queiram acrescentar? Não? Vamos ficar de pé então. Quero só contar uma historinha rapidamente, que é de um jovem que se dispôs a fazer uma oração. Ele disse: olha, eu vou orar 1 hora toda noite antes de dormir. Prática de disciplina espiritual. E aí na primeira noite ele orou 1 hora, na segunda noite ele já orou menos, orou 55 minutos, na terceira ele foi diminuindo, orou 50, depois ele foi diminuindo, orou 20, depois 15, depois 5, depois chegou o dia em que ele fez uma placa assim, colocou na cabeceira da cama, disse: Jesus, eu estou aqui. Ele só se ajoelhava e fazia assim, apontando para a placa. Nós precisamos cuidar, irmãos, para que essas disciplinas espirituais, a gente não comece com aquela vontade: vou viver, eu vou ver o sobrenatural de Deus, e aí a gente vai deixando isso passar e vai se perdendo com o tempo. Amém? Quero aqui chamá-los todos à prática dessas disciplinas, para que a gente cresça, conheça mais o Senhor. Nós vamos orar aqui encerrando. Logo após a oração, você pode trazer aqui o seu dízimo, a sua oferta. O Aender está aqui à frente, vai fazer a coleta dos dízimos e ofertas nessa noite. Pai,